Fecha a porta aí. Vamos lá, já estamos ao vivo, Paulo. Boa noite ao pré-candidato a prefeito Paulo Campos, meu amigo desde a época do colégio. Quero agradecer aqui a sua disponibilidade em vir conversar, bater esse papo comigo, e que, na verdade, você está batendo um papo com o povo de Água Branca, né? Porque o povo está ouvindo, está vendo, vai avaliar e vai julgar. Antes de mais nada, queria aqui deixar os meus sentimentos à família do Valdo, né, que foi justamente por ele ter sofrido aquele acidente e ter falecido, e nós adiamos essa live para hoje. O vereador Cagilson, né, os filhos dele, que também estavam no carro. Então, quero fazer esse registro aqui. Então, Paulo, vamos lá, vamos embora. Então, já lhe agradeci por você participar. E devo registrar aqui que você não fez nenhuma objeção, deixou muito claro que só, Michel, pergunta o que quiser, vamos falar de tudo. Então, essa é a ideia. Então, vamos começar pelo começo. Paulo, me diga aí como é que está as articulações políticas nesse momento tão conturbado, que é a questão da pandemia do coronavírus, né? E que, infelizmente, o vírus chegou em Água Branca, a doença chegou em Água Branca, então está restrito a questão do contato pessoal, né, que campanha política é justamente isso, é contato, aperto de mão, abraço, comício, e, infelizmente, nesse momento não será possível. Me diga aí como é que você está lidando com tudo isso. Doutor Michel, rapaz, é um abraço e um prazer inarrável falar comigo aqui. Já tivemos outra oportunidade de estar, logo no início dessa pandemia, a gente ser entrevistado pelo amigo, e agora a gente aqui de forma simultânea aqui pela plataforma digital Facebook, concedendo essa entrevista. É um abraço, assim, abraço muito fraterno mesmo. Você sabe que a gente tem amizade da época de colégio, da época do Senecista, final de Zé Gomes, e a gente, quando volta a falar comigo, a gente lembra da época de colégio. E daqui a gente manda um abraço, e um abraço fraterno a todos os amigos que perderam entes queridos, né, nesses últimos dias, o Valdo, o Osmar e os demais. Aquele abraço de companheiro. Depois de uma imersão muito grande que a gente fez nessa quarentena, acredito de quase 120 dias, que a gente entrou de quarentena dia 20 de março deste ano. Hoje nós estamos dia 15 de julho, quase 4 meses após, né, assim, e a gente já está começando a seguir, assim, o novo normal, como todo mundo se fala, a sair com sua máscara, álcool gel, todo mundo já está se acostumando a isso, e vai ser um padrão que vai usar por bastante tempo, acredito, até enquanto todo mundo ser vacinado, mas a vida não pode parar e a gente tem que continuar, né? A vida é igual uma bicicleta, se você parar, cai. E as eleições estão aí postas, né? Foram alterada a data, ficou para dia 15 de novembro, e ainda tem, se agravar em algum estado, pela PEC que foi aprovada e homologada pelo Congresso, o próprio TSE pode alterar, levando no máximo até dia 27 de dezembro o segundo turno. Mas a gente torce e tem a esperança que não vá tão longe e essa doença não leve tantos entes queridos da gente e não permaneça tanto quanto. Então, a gente começa a falar, a discutir a Água Branca, e dentro de uma situação um estado tão excepcional que o mundo se encontra, e a gente está nesse meio que seria a nossa querida Água Branca, temos que tentar agregar o máximo possível, principalmente o grupo de oposição, como a gente vínhamos falando anteriormente, antes pandemia, durante a pandemia, e o grupo de oposição continua conversando, tentando ver essa junção para daí fazer a melhor chapa
para brigar com a gestão, para ir à luta com a gestão atual. E ainda continua nessa discussão, Michel. Não chegou nesse consenso ainda esse grupo de oposição. Já reduziu o quadro de nomes, eu acho que já foi maior o quadro de nomes lá em março, abril. Hoje o número de pré-candidatos a prefeito já está reduzido, é menor, mas mesmo dessa forma ainda não conseguimos chegar no consenso ainda. Tá. Eu queria saber o seguinte, porque isso é uma pergunta que toda a população de Água Branca está se fazendo, né? Quais seriam as possibilidades da oposição, já que a oposição está fragmentada, né? Hoje nós temos como pré-candidato você, vereador Cagilson, o nosso amigo Ricardo Lima, que aqui quero registrar, desejar melhoras para eles, que infelizmente foi acometido pelo coronavírus. Tem o próprio prefeito, mas o prefeito não, né? Estou falando da oposição. Então, e tem o nome agora que foi lançado hoje, que é o Marcelo, filho do ex-prefeito Zé Dorinha. Então, diante dessa quantidade de candidatos, e nós sabemos que a eleição em Água Branca é a eleição de um turno. Então, a possibilidade de ter 2, 3 candidatos né, complica, porque o prefeito corre no campo dele sozinho, pelo lado da situação, e a oposição toda fragmentada. Como é que você está lidando com isso aí? Veja, Michel, o prefeito, nas pesquisas de consumo interno, eu tive acesso a 2 pesquisas esse ano, uma realizada no início de março, antes pandemia, e outra realizada pós-pandemia, durante pandemia, agora no início de junho. O pessoal mandaram fazer, a gente não sabe quem foi, mas a gente conseguiu ter acesso. E o prefeito, antes pandemia, ele tinha até uma avaliação melhor. Durante pandemia, no início, dia 10, 11 de junho, ele conseguiu cair essa avaliação do governo fora da margem de erro, porque quando fica dentro da margem de erro é considerável, ele consegue cair fora da margem de erro e na margem de votos dele ele consegue cair também, mesmo levando uma aliada que era pré-candidata a prefeita naquele momento, que era a Lurdinha, né, que hoje está afiliada ao PP, sempre teve, aliás, foi minha candidata a vice-prefeita em 2016, e depois conseguiu fazer uma aliança com o prefeito, e hoje é candidata a vereadora lá, na situação no PP. Mesmo assim, o prefeito não consegue crescer, e a oposição consegue avançar. Os nomes hoje, como você disse, tem eu como pré-candidato pelo PSD, hoje foi lançado mais um pelo MDB, tem o PSB, tem o PSC e tem o PDT. A gente contou aí... Verdade, é o Maciel Coito, no PSC, né? O PDT 1, o doutor Ricardo, melhoras para ele, um abraço, falei com ele essa semana, desejando melhoras a ele. O PSB, o Cagilson, junto com sua turma lá, 3, o MDB 4, no caso é o 5, né? Seria 5 pré-candidatos da oposição, que ainda não chegaram nesse consenso. Veja, mesmo hoje, a gente faz uma análise fria, calculista, porque diz que política é mais apaixonante do que futebol, seria a maior paixão hoje do nosso país. Daqui a pouco o nosso Mengão está jogando aí, mas sem paixão e sem amor, de forma fria, a gente faz uma análise hoje, e não sou eu, mas muita gente que a gente consegue conversar. Mesmo a oposição fragmentada hoje, não é tão fácil para o gestor conseguir sua reeleição. Ele não consegue passar do teto dele, que é um teto que toda pesquisa, todo pesquisador cientificamente tem para quem é um gestor. Para quem é um gestor, ele tem um teto. Se ele está acima daquele teto, ele está bem, mas se ele está dentro daquele teto, dentro você pega 2 ou 3 pesquisas e ele magia dentro daquele teto, é porque ele não consegue ultrapassar, transpor aquele teto. E mesmo hoje, se na oposição tivesse 2 candidaturas, no caso com o prefeito seria 3,
essas duas candidaturas teriam força para brigar junto com o prefeito, porque o prefeito não consegue avançar e ultrapassar o teto que daria para brigar com um. Mas, mesmo dentro dessa situação, a oposição, como eu disse a você, em momento nenhum deixou de conversar. Claro que diminuiu as conversas, você não consegue mais, não, por enquanto não está se reunindo ainda, as reuniões são mínimas, individuais, seguindo os protocolos, claro, mas a oposição continua conversando. E com o esticamento dessa pré-campanha até dia 16 de setembro, ainda há tempo, sim, de conversar e de agregar alguma coisa. Mas eu lhe pergunto o seguinte, você acredita que só terá um candidato pela oposição ou acredita que terão outras candidaturas? Se a pergunta for respondida hoje teria no mínimo duas, hoje. Tu sabe que a eleição tem um ditado que você dorme eleito e acorda perdido, não é assim? Se a eleição fosse, se a convenção fosse amanhã, o último dia de convenção fosse amanhã, dia 16 de julho, que hoje é 15, se as convenções, o último dia de convenções fosse amanhã, repetindo novamente, teria no mínimo duas candidaturas na oposição, que a oposição ainda não conseguiu chegar nesse consenso. Mas nós temos aí 2 meses. A gente tem até dia 16 de setembro, volta a frisar novamente. Acredito que a oposição ainda vai conversar muito, debaixo dessa ponta ainda vai passar muita água, e acredito que muitos da oposição vão ter a consciência de a gente montar a melhor chapa para a gente ganhar a eleição em Água Branca. Pode ser que na oposição a gente tenha só um candidato, pode ser. Então, pelo que você está me dizendo e pelo que eu estou entendendo, mesmo que tenha mais que uma candidatura na oposição, você será candidato. Sim. Não tem, no senso comum, a gente conseguir deixar de ser candidato. Desde o ano passado, aí eu volto a 2019, a gente, até pós-eleição, inclusive, pós-eleição 2016, a gente nunca conseguiu perder o foco nas pesquisas de consumo interno. Sempre a gente magiou em segundo colocado. E nas pesquisas de hoje a gente consegue melhorar ainda, inclusive com percentuais até melhores da última eleição. Inclusive, doutor Michel, até com percentuais melhores do que quando a gente era candidato lá em 2016. Hoje a gente consegue magiar melhor nesse período. Então, no bom senso, não há o porquê da gente não ser pré-candidato e mais na frente não conseguir lograr uma candidatura passando na convenção do partido ou de algum outro partido que venha compor. No caso nosso hoje é o PSD e o PRB, faz parte da nossa bancada. Então, o que a gente tenta conversar com a oposição é montar uma chapa de consenso, uma chapa que consiga brigar com o vice que tenha volume de campanha, para a gente consiga chegar lá forte pós-convenção, tá entendendo? E aí eu lhe pergunto o seguinte, existe algum nome na oposição em que você se recusa a conversar, sentar e conversar? Não, de forma alguma. Eu, desde quando concedi as últimas entrevistas, e sempre quando eu me coloco, nunca me recusei a sentar com ninguém da oposição. O que eu disse naquele momento é que eu não sentava com o prefeito, que eu discutia política nessa eleição de 2020 com todos da oposição, sem problema algum. A gente tem que ser maior, acredito que a gente tem que ser maduro. Se a gente não passar uma vassoura no passado, nos acontecidos, no que me disse, porque numa cidade pequena como Água Branca, a gente conhece, a gente já acostumou. O que me disse é muito. Se a gente não conseguir ser maior do que isso, a gente não avança. E Água Branca precisa de imediato de uma gestão que consiga ofertar uma política pública de qualidade para o nosso povo. A gente não adianta mais, não acredita mais nessa política de picuinha, essa politicagem de dizer, não,
Aquilo ali é do grupo amarelo. Aquilo ali não tem direito a um exame nem a uma ambulância, não. Tem que pedir ao prefeito. Tem que se rebaixar ele. De forma alguma, a gente é cidadão e contribui para isso. Então, é isso que a gente não acredita, é isso que a gente pensa em mudar. E eu lhe perguntei isso justamente porque aí é uma coisa que, né, faz parte quase do dia a dia das pessoas, porque você começou na política no grupo do ex-prefeito Zé Dorinha, inclusive teve uma participação importante, porque foi chefe de gabinete, né? Então era um jogador central. E foi lançado candidato pelo grupo dele, né? Inclusive uma votação muito expressiva, só que logo após a votação, você se afastou do grupo do Zé Dorinha. E pelas conversas do dia a dia, então cria-se aquela ideia de que, olha, o Paulo e o Zé Dorinha seria impossível se juntar, conversar, sentar. Então, pelo que você está me dizendo, isso não existe. Michel, eu nunca tive um problema pessoal com o Zé Dorinha, nem com sua família de forma alguma. Desde quando eu iniciei os meus votos, eu comecei a votar em 98, foi meu primeiro voto, a gente sempre acompanhou lá o MDB aqui em Água Branca, que na época o Zé Dorinha estava no primeiro mandato. Passei lá por mais de 20 anos. Depois, quando veio a eleição de 2016, pós-eleição, a gente foi convidado a formar um novo grupo, conversando com o deputado Max, a gente trouxe o PSD para Água Branca, inclusive o PSD já estava, que tinha sido o vereador Orlandinho, que tinha sido candidato por ele, ganhou a eleição. Quem era o presidente era o grupo do Paulo Zusa. E daí a gente conseguiu trazer o PSD para a gente lançar uma majoritária no PSD em Água Branca. Esse projeto foi iniciado em 2016, pós-eleição. E a gente montou esse grupo que a gente acreditava que o pessoal em volta de mim, veja, eu fiquei tão desiludido com política em 2016 que eu mesmo dizia para mim mesmo, no meu interior, que eu não era candidato. Mas quando a gente começou a andar e a liderança começaram a dizer, Paulo, você tem que ser candidato, o seu momento vai chegar, você é novo, você é um menino inteligente, experiente, e você tem muito para contribuir para a Água Branca. E quando vinha as pesquisas, que você estava com o deputado Paulo, você tem que ser, o partido é seu, você toca o barco, monta o partido, que as condições que a gente puder dar, a gente dá. E daí a gente montou esse partido, porque o MDB, como você acabou de ver hoje, o MDB já tem uma figura central, que é a figura do Zé, da sua família, eles que trouxeram para Água Branca. Então, eu fui candidato no MDB lá em 2016, porque lá da família Dorinha não podia ser ninguém, porque a Alba está no segundo mandato e era da família, e a inegibilidade reflexa. Então, por isso que eu fui candidato. Se eu tivesse lá, também teria esse problema hoje, tinha que estar disputando a candidatura com o filho. Aí vocês colocam no lugar de pai, Michel. Você entre seu filho e um amigo seu, você vai ficar de qual lado? Do seu amigo ou do seu filho? Então, por isso que hoje a gente tem o nosso partido, com a anuência do deputado Max Beltrão, e a gente tem a nossa pré-candidatura firme e forte. Por isso que lá não estamos no MDB, porque já tem lá, Estrela Maior já estão lá. Agora dizer, porque tem esse problema, cidadão interior. Você saiu do partido falando porque você arrumou problema, você tem um problema pessoal. Não tem isso. Inclusive, a gente não teve como ser desleal com ninguém, que a gente não ganhou a eleição. Veja como a minha trajetória foi diferente. Eu perdi a eleição e rompi com o meu próprio grupo perdendo a eleição. Porque no histórico comum, você ganha para você romper, não é assim? E a gente quebrou o estigma, perdendo a eleição. E hoje estamos bem pontuados, a gente agradece ao povo de Água Branca por acreditar nesses projetos que a gente tem a plataforma lá desde 2016, que a gente apresentou e construiu com o povo, e estamos hoje com essas pré-propostas para a gente lançar lá no nosso futuro plano de governo, na nossa pré-candidatura. Tá. Paulo, para a gente encerrar essa parte aqui introdutória, eu queria fazer mais uma pergunta que é referente na verdade, é reflexo da eleição passada. Eu lhe pergunto o seguinte, você não julga que foi um erro você ter feito uma campanha tão expressiva, ter uma votação, né, robusta, e logo após essa votação, você ter ido trabalhar em Delmiro? E ter se ausentado de Água Branca? Assim, veja, a ausência minha de Água Branca foi trabalhar e ganhar o pão cada dia.
terminar minha faculdade, que a gente tinha que arrumar meio de viver. Veja, que a política por si só não dá meio de vida. E eu não tenho política como profissão. Inclusive, nem me considero como político. A minha família não tem histórico nenhum como político. E nem quero ser considerado como político. Vim da roça, como você sabe muito bem. Eu acho que das primeiras aulas de computadores que eu tive na minha vida foi contigo, lá em 99, eu acho, foi 98. Lembra? Quando você tinha um computador na sua casa. Então, a gente é ansioso em aprender e você era o bambambam, rapaz, com o computador, o Windows 98, e a gente, na expertise, querendo aprender. Então, a gente sempre teve essa sede de aprender e de ajudar o próximo. E por isso eu estou na política hoje, porque assim, a gente acredita nos projetos e quem está ao lado da gente. Eu não estou na política como profissão e nem quero. Daí, quando chega em 2017, eu perdi a eleição, sou funcionário público aqui em Rio Branco, todo mundo sabe, sou professor, formado em pedagogia, professor do primeiro ao quinto, e na época, junto com o Márcio, com o Padre Alquim Jardim de Almiro, pedi que eles falassem com o prefeito atual para liberar minha permuta, que tem essa cordialidade entre os municípios. Água Branca e Delmiro tem em torno, acho que, de mais de 20 permutas entre servidores da educação e outras secretarias. Inclusive, o secretário que fez a permuta comigo foi o Silevagno, que é meu amigo, secretário de Agricultura hoje, professor efetivo em Delmiro, e fez a permuta comigo. Fui lá como servidor prestar serviço. E no andar da carruagem, o padre precisou de um chefe de gabinete, inclusive eu até me refutei na época em não querer, porque eu já vinha de 8 anos aqui como chefe de gabinete, e eu ia dar uma pausa para mim terminar minha faculdade de Direito, fazer a OAB, minha esposa terminar a enfermagem, mas mesmo assim, o padre precisou e me pediu muito, e eu fui contribuir quanto necessário, mas terminei minha faculdade, fiz minha OAB, minha esposa terminou a enfermagem, e daí ficamos lá. Por isso teve que ficar ausente um pouco, porque eu tinha que trabalhar também. Diferente de outros que aqui trabalham, que aqui habitam, que aqui estão todos os dias, tem seu comércio aqui, e também, assim, Michel, aí eu faço uma crítica, tanto a mim quanto aos da oposição. Eu fui cobrado muito dessa postura, em não se colocar como da oposição, como o mestre da oposição, como seria o líder da oposição. Mas com o andar da carruagem, com a fragmentação da liderança em Água Branca, abriu várias lideranças, com a própria fragmentação do prefeito. E assim, a liderança da oposição, você se conta aqui na mão dos dedos, quem é que foi uma vez na rede social, na rádio, se colocar como oposição, fazer crítica ao governo, que o governo está se comportando. Todo mundo caladinho, com a sua linguinha lá no canto. Está entendendo? Aí, vários agora se propõem a candidatura a prefeito, a pré-candidatura a prefeito. Aí eu faço outra autocrítica novamente ao pessoal que estão nos assistindo e depois vai lá, tá a live salva lá da plataforma, vai acompanhar. Vocês busquem, nesses 4 anos, quem é hoje pré-candidato a prefeito, que lá, ao menos uma vez se colocou dizendo, prefeito, isso está errado, prefeito, aquilo. Veja, então, essa autocrítica, claro que eu faço, se eu tivesse tempo... Só uma parte aqui, até para que sejamos justos, né? É bem verdade que hoje o pré-candidato a prefeito, o vereador Cagilson Lacerda, ele fez uma oposição sistemática ao prefeito Zé Carlos. Não, eu tive na rádio outra vez e, inclusive, reconheci. Para quem acompanhou minha entrevista na rádio em março, lá na Rádio Correio, eu reconheci, mas o vereador Cagilson fez, entre aspas, e aqui eu faço uma crítica também, e que fique aberto, acredito que ele está acompanhando alguma pessoa dele esteja, porque é inerente ao cargo dele. Não é assim? A minha cobrança e a minha fiscalização junto ao poder público, eu sendo vereador, é inerente ao meu cargo. Eu não estou fazendo nada que seja um favor ao povo de Água Branca. É minha obrigação pelo voto que eu recebi. Isso seria de todos. Mas, inclusive, aí, entre os 11, o vereador Cagilson se destacou nessa cobrança. Entendendo? Mas, fora ele, e a gente fez algumas críticas, se alguém for buscar na minha rede social, tem algumas críticas pontuais, mas tem, ao governo. Os demais, nenhum. Nunca se lançou uma crítica ao governo.
Certo. Paulo, então, vamos lá, vamos avançar. Eu preciso que você me faça uma avaliação sobre o governo Zé Carlos. Certo. O governo, é um governo hoje, o Michel, que se ele dificilmente consegue a reeleição, isso aí a gente fala de forma sincera e sem paixão. Se não conseguindo a reeleição, o governo Zé Carlos vai ficar um governo sem lembrança alguma pelo povo de Água Branca. Daqui a 5, 6 anos, se alguém dizer rapaz, Zé Carlos foi prefeito de Água Branca, foi, mas ele deixou algo aqui, alguma obra estruturante, alguma obra de muita evolução em Água Branca. Hoje você vê, assim, aí ele vai dizer, não, tem várias obras, sim, mas várias obras estruturantes que são de sua obrigação, pequenos calçamentos, pequenos esgotos, não consegue nem manter as estradas, a gente sabe que está chovendo muito, graças a Deus, mas não é de hoje que a estrada é ruim. A saúde, de forma precária, a gente viu a cobrança agora, que sofreu a equipe dele, na pandemia, você inclusive participou dessas cobranças. Então, é um governo que, em outro momento, eu dei até uma avaliação regular lá em março, mas durante a pandemia, agora após, eu acho que essa avaliação cai aí para, no máximo, aí 35%, 40%, bota aí 35%, 35%, 3,5%. Realmente, na verdade, agora com a pandemia, foi quando ficou mais visível, né, a inoperância do prefeito Zé Carlos, né? Porque nós estamos indo para 4 anos, e é como você disse, não existe nenhuma obra estruturante no município de Água Branca, a sensação é de que foi 4 anos perdidos, né? E agora, no combate à pandemia, ficou muito claro o despreparo da equipe dele, inclusive dele, né? E na época, eu convidei você para falar, convidei várias lideranças, todo mundo, né, se colocou de prontidão para falar, vocês correram, a oposição se juntou, fizeram uma carta, estenderam a mão para o prefeito e tal. Tentei falar com o prefeito, que é obrigação dele, certo? Falar. E um político, ele tem que falar. Eu sempre brinco que político é como cantor. Nunca vi um cantor e um político que não gosta de microfone, né? E aí o que acontece? Ele se negou a falar. Aí falou o secretário de Saúde. E o argumento é que ele não tinha muito manejo em falar em rede social, nessas coisas e tal. Só que eu fiquei meio impressionado quando eu vi uma live dele com o senador Fernando Collor. Para falar de política rapidinho, ele aprendeu, né, a falar, a manejar em redes sociais. Só que isso é grave, a gente ri, mas é grave, porque a população, no momento de aflição dessa, a população precisa que o seu líder fale, se comunique. Só, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, nós vamos por aqui, vamos por acolá. E nada foi feito. Simplesmente ele se encaixegou na prefeitura e deixou a marca rolar. E a equipe dele tropeçando, né? Inclusive tiveram casos que, inclusive, foi grave. Por exemplo, uma senhora que chegou a falecer na barreira, porque não foi liberada a tempo. Quer dizer, não tinha ninguém ali na barreira no momento capaz de medir um pulso da senhora, certo? Ver o fundo do olho dela, fazer uma análise rápida ali, só libera a mulher, senão a mulher, né? Então, foi um momento onde ficou mais visível, né? Mas a sensação é justamente essa, de que foram praticamente 4 anos perdidos. Agora, diante disso, ele tem uma imagem pessoal, que é diferente da imagem do governante da imagem do governo. A imagem do governo, pela sensação que eu tenho, a população realmente enxerga que é um governo inoperante. Mas a imagem dele como pessoa é uma imagem positiva perante a sociedade. Os argumentos são sempre, não, que ele é gente boa, que ele não persegue ninguém, e tal. Como é que você vê essa diferenciação entre a imagem dele e a imagem do governo? Veja, o pessoal não conseguiram associar a imagem do governo a ele. É isso que aconteceu. Até por culpa da própria oposição. Daí a gente é culpado. A oposição não associou essa imagem do governo a ele, que é um governo ineficaz, um governo inoperante. Quando você a depender do seu, a depender da sua capacidade profissional e da sua capacitação profissional, no momento de extrema necessidade, urgência e emergência, você
você trava. E é isso que o sistema de saúde do Brasil vem trabalhando para não acontecer isso. Em alguns estados já travaram, que não aguenta, não suporta. Até você tem dinheiro, mas não consegue uma UTI particular, porque não tem mesmo. E o sistema travou. Me permite, só interromper. Se você fosse o prefeito de Água Branca, durante essa pandemia, o que você faria diferente do Zé Carlos? Sim. Veja, aí eu continuo e já entro na sua resposta. O governo do Zé Carlos, por não operância ineficaz, ele travou. Travou e com o aperto da sociedade, para ele colocar barreira sanitária, para ele colocar carro de som na rua, para ele colocar o pessoal para trabalhar, o que foi que eles fizeram? O decreto de emergência a nível da União, a nível de Estado, a nível municipal, permite compras orçamentadas, sem processo licitatório, e contratação de urgência, contratação de emergência. Recurso veio, e daí ele saiu, ele saiu, a lei o permitiu a fazer isso, ele saiu cumprindo as promessas de governo dele, que foi emprego. Em toda casa que eu chego, a promessa lá dele foi emprego. Não falava em outra coisa. E daí ele saiu cumprindo algumas. Fez uma relação e foi atrás do povo colocar para trabalhar na barreira. Todo dia que você passava, tinha uma equipe diferente na barreira. E o pessoal sem capacitação profissional nenhuma, até de manuseio mesmo do equipamento. E daí teve todo esse problema. Veja, e se o Paulo Campos fosse prefeito? Tu fala, mas se tu fosse, o que era que tu ia fazer lá? Quais eram tuas medidas emergenciais que tinham sido feitas? Veja, a Água Branca hoje, graças a Deus, tá assim, interiorizou, mas não está nem tanto. Delmiro está uma pandemia maior, mas a Água Branca hoje a gente tem aqui na cidade, acho que Tatajuba, Altos Coelhos e Tingui. O município ainda não se declarou se está transmissão comunitária ou não. A gente não sabe dizer, o município não passa os dados de forma clara e coesa, mas desde o início foi com deficiência. Aí a gente coloca a barreira, que foi colocada após várias brigas, depois do município da região tudo ter colocado, veio para Água Branca. Pessoal, aí eu fazia o inverso, né? Desde o início, controlando direitinho, vendo os casos que estavam chegando. Os casos da maioria de Água Branca, como dos outros municípios, eram importados. Se não tomar cuidado, vira transmissão comunitária, né? Capacitação do pessoal da barreira de forma capacitada. Ele pegou várias pessoas de outras secretarias, como da educação, jogou lá, e o pessoal não tinha capacitação nenhuma, né? Então, tem que capacitar direitinho, ver quem vai estar à frente dirigindo isso. Ele, de forma eficaz, está cobrando do povo. Água Branca virou uma feira livre todos os dias. Qual é o problema da gente? A gente não tem dinheiro nos bancos em Água Branca, nos bancos expressos não temos. A nossa tradição era ir buscar em Delmiro Paulo Afonso, fechado as barreiras, tinha que ficar em Água Branca, o povo madrugava nas filas, ainda acontece isso. Ele, quando prefeito, não tomou nenhuma atitude de conversar com as instituições financeiras. Inclusive, a gente sabe disso que o Banco do Brasil e o Banco Bradesco abastece, Michel, uma vez por semana aqui os caixas de Água Branca. Uma vez, quando é no outro dia já não tem dinheiro. Então, se ele colocando, injetando dinheiro, não diminuir essas filas, o dinheiro ia estar circulando, não conseguiu fazer isso. Não consigo avançar dessa forma. Aí vamos para os kits escolares. Foi distribuir uma merenda escolar, pelo amor de Deus. A gente sabe que o valor que é repassado pelo governo federal é muito pequeno, mas tem um valor complementado pelo município. Tem outros valores que o município hoje não está gastando, como o transporte escolar, que em Água Branca hoje tem uma fatura aí de quase 300 mil reais mês que o prefeito pagava, e não paga-se mais. Esse dinheiro está onde? Não resolveu a situação dos motoristas, não. Alguns motoristas conseguiram auxílio emergencial, outros não. Me ligam, Paulo, rapaz, estamos há 4 meses parados, aquele dinheiro que eu recebi era para parar a letra da D20, a letra que nós chamamos aqui, e chama-se a promissória, né? Porque a D20 você não pode mais financiar pelo banco, é na promissória, porque ela já tem mais de 20 anos, né? Aí não consegue pagar a letra da D20, não consegue pagar a casa de peça.
e daí ele não tomou nenhuma providência acerca disso. O transporte alternativo proibido, anda dificultoso, mas só para a cidade. Então, veja, foi colocado em outro momento, lá no início, depois o vereador Caju se apresentou a questão da diminuição da taxa de iluminação. Ele, em momento nenhum, se pronunciou. O que acontece no governo de Água Branca, que é um alto silêncio. Alto silêncio. Eles só falam quando eles querem, eles se acham, acreditam assim, parece que aquele pessoal lá da Coreia do Norte, aquele lá, o ditadorzinho lá, o que gosta de soltar uns foguetes. Kim Jong-un. Kim Jong-un, ele só fala quando ele quer, não tá nem aí. Que meta o pau, que ele não tá nem aí, tá levando a vidinha dele na D20 para a fazenda dele, lá passa 2, 3 dias, do jeitinho dele, não tá nem aí. E Água Branca... É que falar é uma obrigação, né? O prefeito não tem o direito de ficar calado, ele tem a obrigação. E por que ele tem a obrigação? Porque ele está gerindo os recursos de todo mundo. Então ele tem que prestar conta todo dia o que está fazendo. Eu tive uma discussão no grupo de WhatsApp com um amigo meu outro dia, que ele disse que era obrigação do cidadão ir buscar informação. Eu disse, você está invertendo a parte. A obrigação pela Constituição Federal é do ente público disponibilizar as informações claras e coesas para o cidadão. Ele, a cada passo dele, tem que dar essa informação ao cidadão. E a gente não tem. A maioria das informações são dadas quando são cobradas. E o resto vive lá nas escuras. Inclusive, porque aí, claro, é um lugar pequeno, uma cidade pequena e tal. Mas, por exemplo, nas capitais, o governo estadual, o governo federal, 8 horas da manhã, na verdade, um dia anterior, a agenda dele está postada na internet, dizendo com quem ele vai se encontrar, o que ele vai fazer, para onde vai viajar. Ou seja, ele está prestando conta e é uma obrigação. Não está fazendo favor. É como o portal da transparência. É uma obrigação, tem que estar ali. Tudo que fizer tem que postar para o povo acompanhar e fiscalizar. Sim, é obrigação da gente como gestor, como agente público. Quem está pagando é o cidadão, rapaz. Não é nenhuma hipocrisia, não. Isso aí, quem sabe, quem me conhece, eu tenho aí 21 anos de agente público. Eu, aos meus 18 anos, ingressei no serviço público, até hoje estou. E muita gente sabe do meu tratamento quanto servidor. É obrigação da gente prestar informação e atender bem o cidadão. Que Água Branca, por exemplo, vamos lá. Hoje nós estamos chegando daí, acho que a 21 mil habitantes ou mais. Mas aí temos o quê? Eu acredito que a gente chegou a casa aí de 1.000 e poucos servidores em Água Branca para dar atendimento a esse povo. Aí você pega, você é cidadão, o cara da roça já vai numa repartição pública quando é obrigação. Eu sei que a gente é da Água Branca é rural e quando o cara vem numa repartição pública é por obrigação, é para fazer algo, é para resolver. Quando chega lá, é mal atendido por um servidor e atendido ainda os coices, então, pelo amor de Deus, meu filho, peça para sair. E quem é o mestre disso é o prefeito, é a sua equipe. Uhum. Inclusive, o próprio povo, popularmente, diz, eu pago meus impostos. Só que o povo não consegue identificar como é que ele paga esses impostos, né? Então, por exemplo, se o indivíduo vai no mercado, aí em Água Branca, ele compra uma lata de óleo, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, vai para Delmiro, paga a passagem, o cara da passagem vai abastecer o carro dele, tudo isso é imposto. Então, tudo que tu suou o mês inteiro, parte desse teu recurso, tu vai pagar de imposto. E esse imposto ou vai direto para o caixa do governo municipal, ou para o governo federal, ou estadual, e depois retorna. A nossa carga tributária já passa de 40%, eu acho, hoje, né? É um dos países que a gente paga mais impostos, né? Isso. Então tem que cobrar, dizer, olha, não, você é meu funcionário. Acabou esse negócio de, eu sou toda autoridade, você é meu funcionário. Juiz, você é funcionário do povo. Promotor, você é funcionário do povo. Na época que eu morava aí, o cara chegava, o promotor passava na rua, o cara ficava comigo. Sim, tô promotor. O cara chegava no fórum, o cara com a cara amarrada, entendeu? Falava com o povo assim, era quase, não, o que é? Não sei o que e tal. Pô, e o povo aí é simples, né? O povo precisa de carinho, de atenção. Imagina, num fórum, uma coisa altamente burocrática, ele não sabe nem o que fazer. E um promotor é funcionário público, ele é funcionário do povo, recebe dinheiro do povo, tem que atender bem, o juiz tem que atender bem, e que fique registrado que nessa pandemia, tanto o judiciário aí, quanto o Ministério Público, não agiram em nada. No Brasil inteiro, é o Ministério Público entrando com ação para forçar o governo municipal, estadual, federal a comprar máscara, a comprar respiradores, e aí nada foi feito. Não se apresentaram em nada. E é importante que se diga que o povo fique tranquilo, não tem que ter medo de falar de juiz, de promotor, porque eles são servidor público. Assim como se fala do vereador, do prefeito, tem que falar também e cobrar do Ministério Público e do Judiciário.
Verdade, verdade, Tom Michel. Mas como o povo da gente é pacato e o povo do sertão aqui do interior, o povo sempre não quebraram esse tradicionalismo ainda. De as maiores autoridades do município, você não dirigia uma palavra de cobrança. Não é nem de baixo calão, quiser nem se pedir, de cobrança. Tem pessoas que têm medo até de falar com o prefeito, de cobrar dele, porque tem alguém que está vinculado lá, que é parente. Se cobrar no outro dia, chega a cobrança de forma diferente, tá entendendo? E o raciocínio aí é tão infantil na política que é o seguinte, por exemplo, eu chego aqui e faço um vídeo aí cobrando o prefeito, certo? Aí, na verdade, os caras já me taxam como inimigo político, não é nem como adversário. Porque adversário normal, é como inimigo, ou seja, aquele cara ali que é prejudicar o prefeito, não, estou cobrando. E eu estou fazendo a minha parte daqui como cidadão agabranquense, eu amo minha cidade, sou daí, meu orgulho de ser daí. E eu sei que aí tem uma dificuldade, que o povo, inclusive, tem medo, até pelas perseguições. Se falar, perde o empreguinho, o parente vai ser perseguido e tal. Então, daqui eu estou dando minha contribuição. Pouca, mas estou dando, né? Então, os caras já julgam que você está sendo já é um inimigo político. Não, estou só cobrando. Só isso. Verdade. Paulo, agora me diga aí, já que nós estamos falando da pandemia, me diga o que é que você pensa sobre a saúde de Água Branca e quais são suas propostas para a saúde de Água Branca. Michel, inclusive, eu tô fechando uma live para sábado, às 18 horas. Eu vou anunciar na sexta-feira, para falar tema específico, só saúde. Mas hoje eu já passo um resumo acerca disso. A Água Branca hoje, ela tem uma cobertura de 90% PSF. Tem que dinamizar essa questão dessa cobertura, tem que qualificar esses agentes comunitários de saúde, tem que acompanhar de perto como é que está esse trabalho, porque doenças crônicas estão aparecendo de forma simultânea em Água Branca. Tem que dividir equipes para trabalhar essa situação, o diabético, o hipertenso, o coronário, que é o doente do coração. Então, a gente tem que dividir essa atenção básica, porque quando passa para a média e alta complexidade, a gente não consegue dar uma atenção, porque o município não tem recursos para isso, inclusive, quando diz que não é obrigação do município, mas se o município não fazer, o Estado não faz. Na verdade, a média e alta complexidade fica a mercê do município. Então, o município tem que fazer uma atenção básica de alta qualidade, de alta performance, senão a gente vai continuar perdendo nosso pessoal. Veja, temos que qualificar nossos PSFs com consultórios odontológicos, alguns já têm, outros não têm ainda, com ambulâncias nas comunidades, que isso aí não tem nenhuma, com coleta de exame lá na unidade básica de saúde, lá no Tabuleiro, no Altos Coelho, no Tinguim, na Pixabeira, com a coleta do exame numa camada em sua casa, não precisar pagar um laboratório particular para fazer a coleta na minha casa, que eu não consigo. Sim, e ainda mais tem uma resposta assim de imediatismo, porque quando você vai fazer um exame, eu já fiz, eu acho que você já fez, a gente está preocupado em saber se tem uma doença. Aí você leva um abençoado de uma requisição do exame, deixa lá na secretaria, tem casos de hemograma que passa 6 meses para marcarem. Veja a dinamicidade. Outra coisa, Paulo, que eu acho que é importante aí, uma das características essenciais do coronelismo é transformar direito em favor, certo? Então, o que acontece? Aí tem muito isso. Fala com o vereador que é da base do governo, que vai arrumar um exame para mim e tal, tal. E a gente volta àquela conversa que tivemos há pouco. É um direito do cidadão, não tem que pedir para ninguém, tem que cobrar, exigir, certo? Não pode ser agressivo, não pode, né, falar a palavra de baixo calão, agredir os servidores públicos, mas tem que chegar com altivez. Eu quero meu exame. E aí o indivíduo chegando lá na Secretaria de Saúde, certo? Com a requisição do exame dele, eu penso que isso deveria ser de forma pública, certo? No site da Secretaria de Saúde, você colocar a lista lá, por ordem, certo? Olha, nós fazemos 10 exames por semana, certo? Então, se eu sou o 11º, eu sei que o meu exame vai ser na próxima semana. Eu não preciso falar com o vereador, ou com o prefeito, ou seja lá com quem for, para arrumar uma forma de furar a fila para eu entrar e fazer o meu exame. A denúncia que chegam aí, Michel, que percorre é que A, B e C tem uma pasta lá separada que trata, o tratamento é diferente. O tratamento é prioritário. As conversas que rolam isso. Da mesma forma, o transporte para a capital. A gente tem uma demanda muito grande de pacientes para a capital, para fazer o tratamento lá em Maceió.
E há dificuldades, muitas, de conseguir uma vaga, de ir sentado no banquinho, de ir em pé, de vir em pé. Não tem casa de apoio no município, que tem que ter. Não há, você fazer uma quimioterapia, uma radioterapia no hospital, sair daqui 1 hora da manhã para chegar de volta 1 hora da manhã, você passar 24 horas num percurso, nesse tratamento de ir e de volta, não tem um caso de apoio para ele receber, para ele levar. Veja o tratamento desumano. Aí eu coloco uma palavra que está muito em uso hoje, durante essa pandemia, que é a palavra empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Coloca-se o filho do prefeito no lugar desse cidadão comum para ver se ele não vai dizer, pai, rapaz, o negócio está feio mesmo, a gente tem que melhorar. Outro dia eu estava com um filho de um compadre meu em Santana, esperando uma ambulância para ser transferido urgente para Maceió. E daí a gente entrou em contato, ligou para todo mundo. O menino de 9 horas da manhã foi sair 4 e pouca da tarde. E daí eu consegui falar com o secretário porque o pai da criança está estressado, não sei o que lá. Secretário, se coloca no lugar do pai da criança, tu é pai. Eu sou pai também. Se coloca no lugar dele, lá a mãe está lá com o filho, lá em Santana, ele veio lá agora, e o médico disse que é de extrema urgência. O filho está entre a vida e a morte e quer descobrir qual a doença. E o cara está aí desde 9 horas da manhã, já é meio dia à procura de um responsável para tentar falar para conseguir esse carro, porque de lá ninguém conseguiu falar com ninguém. Já foi na casa do prefeito, já foi na casa do chefe, já foi na casa do secretário, já ligou e não atende. Já falou com o assessor que não é assessor, que é o assessor, é o Aspone que não tem uma portaria, que a Água Branca tem dessas coisas, que todo governo tem uma... É o assessor do assessor, pô. Não, porque a Água Branca, todo governo tem um Aspone que não tem portaria, mas resolve tudo. E a Água Branca, nesse governo hoje, tem. Aí falou com ele disse que não conseguiu falar, entrar em contato com o fulano, e daí depois de 4 ou 5 horas foi que conseguiu falar. Então eu disse, rapaz, se coloca no lugar do pai e veja a situação. Não é dessa forma que se trata o cidadão. Não é dessa forma que a gente faz uma política pública de qualidade. A gente tem que estar se humilhando para pedir uma ambulância A, B ou C. É, no mínimo, obrigação. Aí depois que mandaram, tiraram uma foto, postaram no grupo de WhatsApp. Quem é de Água Branca lembra do acontecido. Aí disse, ambulância enviada com extrema urgência para levar paciente para lugar tal. Tá entendendo? Eu falo assim, às vezes faço uns vídeos aí falando daí, eu falo, às vezes fico muito exaltado, né? Porque eu também sofri, você também sofreu, que é família de agricultor, eu também, família humilde e tal, e nós sofremos tudo isso aí. Inclusive, uma coisa que eu lembro até com uma certa tristeza, já tive até vergonha, mas não tenho mais vergonha não, acho que tem que falar, que uma vez eu fiz uma cirurgia e eu precisava fazer fisioterapia. E eu não fiz a fisioterapia porque nem tinha dinheiro para Maceió e nem tinha parente lá. E o serviço não era prestado aí. Uma coisa que é básica. É o básico, é o básico. Outra coisa, Paulo, a nossa população aí envelheceu, certo? E graças a Deus que a população está vivendo mais. Mas envelheceu. Então tem um grupo muito grande, tem um número muito grande de idosos. E no município de Água Branca não tem um geriatra, que é para cuidar dos nossos idosos. E aí eu conversei com alguém, que inclusive é do governo, da base do governo, que é um defensor ferrenho, e o argumento é o seguinte, mas não tem esse profissional por aqui, é difícil conseguir um profissional desse. E aqui onde eu moro, isso aí já é uma coisa antiga, que é a telemedicina, certo? Então, por exemplo, às vezes você tem a dificuldade mesmo de ter, né, um geriatra e tal. Só que, por exemplo, no posto de saúde aí em Água Branca, você tem o clínico geral, certo? E o que acontece? Marca-se, né? A consulta com esse profissional, que ele pode estar no Recife, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, seja onde for, ele vai atender pela telinha, certo? Vai colocar ali o idoso, vai dizer, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, tem um médico do lado, que é o clínico geral, e o geriatra vai dando as orientações, olha, aperta as costas, veja isso, respire e tal, passa os exames, certo? O paciente vai fazer o exame aí, e é encaminhado por e-mail, né, de maneira eletrônica, para o geriatra lá, seja lá onde for, seja em Salvador, onde for, e ele vai dar o diagnóstico, certo? Vai receituar, prescrever a medicação e nós resolveríamos um problema muito grave, que é essa falta de um médico especialista nessa área,
mas que é muito possível hoje, muito tranquilo de resolver pela internet. Água Branca, alguns métodos que vêm sendo usados são implantados há mais de 20 anos. Em 2005 foi implantado o grupo de idosos em Água Branca, que é coordenado pelo pessoal do CRAS. Hoje, o cuidado no idoso em Água Branca se resume a isso. Há um grupo de idosos que tem no CRAS, que é um grupo só do pessoal da zona urbana, alguns aqui do perímetro ao redor, e daí a gente não consegue avançar. Qual é a ideia da gente? Com a velhice da população, que a população está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou, e bastante isso. A gente tem que pegar esses grupos de idosos, como Água Branca é um município extremamente rural, e levar essa dinamicidade de grupo para as regiões. A Água Branca hoje, por exemplo, eu divido a Água Branca em 4 regiões. Zona urbana, região das Serras, região da Caatinga, de onde eu sou, e região aqui do canal, que é a região do Altos Coelhos. Dividir a Água Branca por região e conseguir, de forma pormenor, montar esses grupos e trabalhar. Trabalhar a telemedicina, trabalhar o cuidado ao idoso, trabalhar a alimentação, trabalhar o exercício, trabalhar a questão quem é o diabetes. Aí você redivide entre os grupos. Além de você montar um grupo, você redivide. Quem é o grupo aqui de diabetes? Quem é o grupo de diabetes e hipertenso? A gente está vendo aí os casos de o pessoal que tem essas doenças concomitantes, o grupo de risco que estão. Inclusive, eu sou hipertenso. Minha esposa é diabética e hipertensa. Está afastada do trabalho porque é do grupo de risco. Então, e a gente tem que dar essa atenção. Tem um pessoal que é coronário. Então, redivide esses grupos e cuida deles de tamanho menor, e daí consegue fazer isso que a gente está. Você terminou de comentar com a questão da telemedicina. Se não conseguir trazer um geriatra presencial, tem a telemedicina, que na região tem. Em Paulo Afonso, hoje, aqui na região, a gente encontra todas as especialidades. Dificilmente você não encontra falta alguma. E consegue fazer isso. Para a gente dar uma melhor atenção ao nosso idoso. Sim. Paulo, vamos dar uma avançada e nós vamos falar agora sobre a questão do turismo, né? E tudo que envolve o turismo, que é a preservação do patrimônio histórico, tem a questão do casarão, né? Que é uma questão seríssima, gravíssima, que está aí na cara de todo mundo e até hoje ninguém tomou uma providência de desapropriar aquele casarão e passar para o domínio do município. E a questão da limpeza das ruas, a questão do açougue, mas o açougue nós vamos falar daqui a pouco, mas faça aí sua introdução. A Água Branca tem um potencial, eu acho que um potencial particular comparado aos municípios vizinhos, que é seus casarios, seu clima, seu centro histórico, que a gente ainda não conseguiu explorar esse casario, essa geração de emprego e renda que é com a vinda do turista. A gente tem referências aqui, quando eu vou a gente vai para outro município e pergunta, eita, aí o Mirante, a Cachoeira do Vai e Vem, o Engenho, as casas de farinha, os quilombos, o centro histórico. A gente não consegue montar uma agenda e trazer o turista para cá. O turista já chega aqui em Delmiro. Ali ele já vê o Hotel Alina, o Hotel 5 Estrelas, que ele está com a bandeira hoje do Bristol, que é de Brasília, consegue vender pacotes e lotar lá, não consegue trazer para Água Branca porque não tem uma implementação, e eu sei disso, que teve outros dias reuniões com o pessoal lá do hotel, junto com a equipe de governo, e não conseguiu avançar para trazer esse turista para a cidade e daí conseguir deixar esse recurso aqui. A Água Branca não consegue avançar, não conseguiu avançar. É aquela mesma coisa há 20, 30 anos atrás. Paulo, você sabe que Piranhas se tornou o terceiro destino turístico de Alagoas. E Alagoas é um dos estados mais visitados do Brasil. Certo? Um turista gasta, em média, no lugar que ele está, em média, ele pode gastar mais, em torno de R$350 por dia. Certo? O que é que acontece? Ali em Piranhas, esse dado eu já vi, dado já é antigo, já deve ter muito mais. Há 5, 6 anos atrás, são 200 mil turistas por ano, certo? E Água Branca tem tudo isso aí, né? Então, por exemplo, Água Branca tem muito mais atrativo do que Delmiro, né? Delmiro, a questão do clima, que é extremamente quente,
Água Branca não. Água Branca é o clima, né? Ameno, tem a questão das serras. Imagina um hotel em cima de uma serra dessa. Com essa visão aí, né? O frio, quanto mais lugar mais alto. Ô, Michel, tu falou em hotel em cima da serra, eu só fazer um parênteses aí, eu já conversei com um investidor, e aqui ele pediu para não revelar o nome, e a gente conversou acerca dessa situação. Ele já tem um terreno ali do lado de lá do Mirante. Para quem conhece o Mirante, sabe, do outro lado do Mirante. Do outro lado do Mirante de Água Branca, uma vista ali puxando para Papaterra, ali entre Papaterra e Mulugu. Se você for aqui pelos Matias, que a gente fala aqui depois ali da casa de Zé de Aquino, ali próximo à casa de Paulinho Xavier, hoje ali, antes de chegar no Mirante, você entra à direita, você sai lá no terreno, ela pega a frente para Delmiro e para Paulo Afonso. O cara tem esse terreno lá, ele já está com o projeto pronto, está com tudo pronto já para investir lá, para fazer. Eles, Paulo, eu quero começar lá com uma quantidade mínima para a gente vender, depois que a gente vai ter um projeto para expansão. Inclusive, eu tenho dinheiro próprio e já tenho também um contato no banco e consegue me liberar financiamento para isso. Agora, Paulo, eu só consigo avançar lá se eu tiver infraestrutura. Eu quero que você ganhe para prefeito, que eu vou estar junto contigo, e quero que você me garanta essa infraestrutura básica, o quê? Acesso, iluminação, esgoto, né? Daí eu disse, rapaz, minha ideia é a gente fazer um anel aqui no Mirante. Fazer um anel assim, fazer uma via pública em volta do Mirante, nessa parte do meio do Mirante. Tipo ali, quem sabe ali tem ali próximo de Manu Dorinha, fazer aquela volta ali no Mirante, porque você vai fazer uma conexão de todas as propriedades ao redor, e hoje, para quem fazer Cooper aqui, ou tem que descer lá para a pista, para ir para a Olaria, ou para aqui, para o Oeste, ou faz aqui como eu faço, não estou fazendo agora, mas fazia aqui, indo para o Crespo, aqui, quem conhece o Crespo aqui, indo ver ali a Serra do Paraíso. E se você fizesse essa interlocução aqui em volta, essa ligação, fizesse com pista de Cooper, com iluminação, e lá vai surgir a pousada, vai surgir vários comércios, você dinamiza, tá entendendo? Então, o investidor só vem para Água Branca se ele tiver um gestor que ele vê com capacidade para trazer, no mínimo, a infraestrutura básica, senão ele não vai. Se ele faz um hotel lá, eu não chego. Tá entendendo? E o investimento desse é extremamente importante para gerar emprego. E a arrancada já tem ali pedreiro, servente, material de construção, eletricista, e assim sucessivamente. Quando estiver pronto, aí vai ter que ter o cozinheiro, vai ter a pessoa que vai trabalhar na cozinha, vai ter que ter o cara que vai fazer a manutenção, que é o eletricista, vai ter o pedreiro que vai fazer a reforma ali, vai ter que ter a camareira, vai ter que comprar os alimentos aí, né? Se não for comprar o grosso, que é, né, arroz, essa coisa mais industrializada, mas que vai comprar a verdura, né? Que vai comprar carne. Então vai gerar muito recurso. Então, o que é que acontece? Mas aí, nós precisamos começar do começo, que é o seguinte: a Água Branca hoje ainda tem problema da década de 40, que é o quê? A falta d'água, certo? Que não é mais aceitável. A desculpa é, não, porque o maquinário da Casal era ruim, não dava para chegar. Pronto, tem a cultura de sertão. Não chega água todo dia. A questão da iluminação. Então, por exemplo, a Água Branca ainda está como há 30 anos atrás, quando era criança. Nublava, caía um raio, caía energia. Só chegava no outro dia. Só que hoje a sociedade é muito mais complexa. Porque o cara vai trabalhar o dia todo, de noite ele quer fazer o trabalho dele da faculdade para entregar 8 horas da manhã no outro dia. Se não tem energia, já ferrou. Tem o cara que é o dono da metalúrgica, está ali trabalhando, se não tiver energia, perdeu o dia de serviço, o salão, né, de cabeleireiro, e assim sucessivamente. E outra questão, que é dos tempos, né, mais recentes, que é a questão da internet. Hoje, na Europa, já se discute se a internet é um direito fundamental, ou seja, sem internet não dá para viver. E o que é que acontece? O telefone não chega nas zonas rurais de Água Branca. Então, a população não tem acesso ao telefone. E em algumas localidades só chega ao Zap, certo? Então, quer dizer, são problemas básicos que precisam ser resolvidos. Então, imagina um indivíduo chega e diz, Paulo, vou lá, vou investir 300 mil em Água Branca. Agora eu quero perguntar para você, chega água todo dia? Isso é mais ou menos. E luz? Se não chover, tem. E internet? Rapaz, lá onde você vai montar teu negócio não pega, não.
Aí o cara, rapaz, como é que eu vou investir 300 mil reais num lugar que não me fornece água, luz e internet, que é o básico? Verdade. Se você não tiver infraestrutura, você não consegue trazer um investidor, não. Se ele não tiver, se ele não vê um gestor com capacidade para fazer isso, ele nem se anima. Daí a gente, como eu disse a você, a gente já tem pessoal engatilhado para isso. Venham conversando com esse pessoal, conheço, que a gente está nessa área, não é pouco tempo, a gente conhece muita gente que investe, inclusive sentei eles, Paulo, no momento certo a gente divulga, pode divulgar meu nome, mas no momento eu estou com esse projeto separado, estou com um recurso, uma página separada, e para o Miranda, o que é que você... Ele chegou e disse, Paulo, para o Miranda, o que é que você tem? Qual a sua ideia? Para tu ver. Aí eu entrei nessa situação, ele disse, pronto, é o que eu quero. Aí pegou, abriu o projeto na mesa assim, me mostrou, a parede onde dá para a visão ali para Papaterra, para Delmiro, toda de vidro, toda com espaço de vidro, uma coisa assim de primeiro mundo. Entendeu? Então, se a gente não pensar grande, a gente pensar pequeno, a gente nunca vai sair. Se a gente não ter projetos estruturantes para resolver situações de nossa Água Branca, como essa semana, acho que foi segunda-feira, o prefeito inaugurou com o ministro o sistema adutor d'água lá do canal da Codevasf. Aquele sistema, senhor prefeito e sua equipe, a gente sabe que está no projeto do canal do Sertão, não querendo desmerecer sua equipe, não. Mas a Codevasf vem naquele sistema ali desde 2009, desde quando o projeto do canal é projeto, que é o projeto das adutoras para as comunidades difusas. A gente sabe disso, que as comunidades que estão em volta do canal, elas serão abraçadas pela captação de água do canal e tratada. Então, aquele projeto ali já está lá no governo federal, na Codevasf, desde tempo. Não foi porque o prefeito é prefeito que disse não vou, não. Qualquer prefeito que tivesse lá ia fazer. Agora, eu quero que o senhor mostrasse capacidade da sua equipe, resolver a água da Serra do Cavalo, que está lá um pouco com sede, resolver a água da Serra do Sítio, das Queimadas, do Estreito, que tem vereador lá e que não resolveu, que fica o pessoal se humilhando, pedindo uma carrada d'água. Então, é esse projeto que o município tem que resolver. Se enquanto a sociedade não vê isso, não botar um prefeito com competência para isso, não se resolve e vai ficar ainda, doutor Michel, a política do coronelismo, porque quando o cara vem pedir um carro-pipa, eu anoto o nome dele. E ainda puxa uma conversa, ver como é que está lá a questão da política. Como a Água Branca conhece todo mundo, se eu ver o cara não vota, eu pego e guardo a autorização da água dele e não chega. Como chega aqui e diz, Paulo, tem 2 meses que eu pedi uma carga da água dele lá e não foi, ele não mandou. Está entendendo? É isso que acontece em Água Branca. E mostre qual é o projeto que tem. Não tem. Um projeto que você gasta aí, um projeto que você gasta aí 200 mil reais ou 300 mil reais, faça aos poucos. Então vamos ser o seguinte, vamos resolver em sequência então, resolva a água da Serra, vamos aqui nessa sequência, resolva a água da Serra do Uricuri, da Viúva, do Batuco, do Boa Vista, Caixãozinho, Mendengue, resolva do Preguiçoso, das Queimadas do Preguiçoso, resolva a Serra do Cavalo, depois vai resolvendo a adjacência, Serra do Meio, Casa Nova, Malaquia, Serra do Lucas, Serra dos Cordeiros. Só, minha gente, a cada 6 meses eu resolvo uma comunidade, porque o recurso é pouco, não consegui pelo governo federal, eu vou fazer do município. Resolva. Não se resolve, está terminando o governo, não resolve. Sim. Inclusive, outro problema gravíssimo que nós temos no nosso município é a questão do açougue. Né? Sim. O açougue é uma situação calamitosa. Conversei também com um membro do governo, aí falando para ele que aquilo não é tão difícil de resolver, porque, na verdade, Paulo, os problemas de Água Branca não são muito difíceis de resolver, são trabalhosos, mas não tão difíceis. Então, por exemplo, a questão do açougue, não tem balcão frigorífico, certo? Aí falei para o indivíduo lá, disse, olha, tem que ter o balcão frigorífico. Ele disse, não, mas é que não dá, os machantes não tem dinheiro. Mas aqui nós temos 2 bens jurídicos em choque, que é a saúde da população e o direito ao emprego. Evidentemente, ninguém quer tirar o emprego de um pai de família, pelo contrário, quer criar mais. Agora, se o indivíduo não se adequa, infelizmente, ele vai ser privado daquilo. E aí, qual seria a sugestão? A sugestão é o seguinte, tem o Banco do Nordeste, certo? A função do Banco do Nordeste é financiar a economia do Nordeste. Então, que o prefeito pegasse o superintendente do Banco do Nordeste, levasse todos os machantes e disse, olha, quanto é que custa um balcão frigorífico? 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, eu quero uma linha de crédito para cada indivíduo desse aqui,
Ele vai começar a pagar daqui a 2 anos, quando começar a pagar 0,5% ao mês, vai pagar a prestação de R$200. Tu acha que o Machado não tem condições de pagar isso? Tem condições de pagar. Agora, por que ele não faz? Porque não tem uma ação. Assim, a questão do açougue é complexo. Se você não fazer um planejamento estratégico para resolver, planejado e com metas, você não consegue resolver. O problema da administração de Água Branca é que não é profissionalizada. Ela não tem metas. Ela está aqui e resolveu um problema, pronto, resolveu tudo. Aí não pensa no dia de amanhã. A administração pública só trabalha se for planejada e pensando no amanhã e depois de amanhã. Não é assim? Não é assim que a gente em casa faz isso com um pai de família. A gente recebe o salário, vai lá no mercado primeiro, compra a necessidade prioritária, bota dentro de casa, separa o dinheirinho da carne, planeja-se. Aí depois, se sobrar algum dinheiro, vai para a questão supérflua, vai almoçar fora, vai fazer uma viagem, paga suas contas. Então, o município de Água Branca dá para se notar que não tem um projeto estratégico para Água Branca de planejamento e desenvolvimento. Veja o seguinte, a Água Branca hoje, por obrigação, tem que matar os bois, tem que levar os bois para Arapiraca, dá 200 quilômetros para ir e para voltar. Está uma confusão. Eu não sei se resolveu ainda, mas o prefeito tinha tirado o carro dos marchantes, que ele quem dava o carro, e tirado a taxa e disse que não ia dar mais, estava a maior problemática aí. O marchante que estava botando do bolso e queria aumentar e a carne não aumentou, porque na verdade no final quem termina pagando é o cidadão, essa situação todinha. Vem no caminhão frigorífico de Arapiraca no domingo à noitinha, tardinha, levam ao boi, acho que é no sábado, e domingo à tardinha chega chega essa carne e é exposta lá. Ela fica exposta por em torno de 24 horas, que ela fica até a noitinha da segunda-feira. Fica lá exposta. Água Branca tem uns 10 frigoríficos dentro da cidade. Se você montar um planejamento estratégico para dinamizar esse açougue e colocar uma câmara fria nele, você traria esses frigoríficos para dentro do açougue e todo dia ia ter movimentação no açougue, não ia ter um movimento um dia por semana. A gente tem aqui uns 8 ou 6 frigoríficos, umas 5 ou 6 avícolas. Avícola é galinha de grande, o pessoal mata lá e vende na sua residência. Trazia esse pessoal para... Sim, e ainda tem as bancas na feira, que coloca na semana. O cara coloca a banca lá, aquela banca e corta lá a carne na feira lá. Trazia esse pessoal que trabalha com esse... que a carne é um produto muito perecível, né? Transmite muita doença. Trazia todas para o açougue, e daí ia ter movimentação e frequência todos os dias o açougue. E com isso você ia conseguir tirar como manter esse açougue. Mas não tem. A secretaria aqui, o açougue hoje é competência da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é a Secretaria de Abastecimento e Meio Ambiente de Água Branca. Me desculpe o secretário e sua equipe, mas a Água Branca, a secretaria não mostrou ainda, assim, é o governo em si, mas a secretaria, por exemplo, a Água Branca, o maior perímetro hoje margeado pelo canal do município aqui vizinho é Água Branca, e a gente se dizer, tem um projeto orçado corrente, o produtor não sabe, não tem não. Não tem, inclusive nem essa aí que você está dizendo, que é responsável pelo açougue, que é a agricultura, e nem a vigilância sanitária. Porque um animal, quando é abatido, Paulo, a partir de 6 horas, se ele não tiver em condições adequadas à carne, ela começa a apodrecer. Se tu está me dizendo que a carne fica exposta de maneira inadequada durante 24 horas, sem contar que é o seguinte, tem um indivíduo que compra carne que vai lá para o interior do município, só vai chegar lá, só Deus sabe a hora e naquele calor. Daí, quer dizer, quando chega lá, a carne já está podre. Está podre. Aí muitas vezes a gente recebia aquela notícia, não, fulano estava dormindo, teve uma dor e morreu. Ninguém morre de uma dor. Tem uma doença por trás da dor. E que doença é essa? Né? Aí ali no açougue, boca de lobo, esgoto, cachorro. Segunda-feira mesmo é aquela matilha de cachorro. É 20, 30 cachorros passeando para cima e para baixo. Agora imagina um turista vendo isso. Teve um áudio de um WhatsApp aí, acho que foi no início do governo, que eu não tenho ele aí, mas alguém deve ter salvo ele aí, que era de Água Branca e viu. O prefeito disse que cachorro não era obrigação deles, não ganhou para prefeito para cuidar do cachorro de ninguém, não. O cara postou um vídeo, ele estava no grupo só para descontrair um pouco, e tinha uma matilha de cachorro
e ele botaram para ele tomar as providências. Ele disse que não é para o prefeito para tomar conta de cachorro. Cada um toma conta do seu cachorro. Cachorro não é gente, né? Cachorro não é gente, então não dá. Paulo, vamos lá, me fala da Casa do Barão, da questão da desapropriação da Casa do Barão e um espaço para os artistas de Água Branca trabalhar, ter renda e vender e ser um espaço de cultura mesmo, para discussão, para exposição, para... Michel, eu, nas minhas pré-propostas de pré-campanha, vai fazer parte também lá das propostas do governo, eu sei que eu vou arrumar um problema com algumas pessoas, mas como a lei determina que o direito coletivo prevalece sobre o direito particular, a gente vai de imediato, isso, e pode anotar aí, o cidadão de Água Branca, pode anotar e gravar aí, guarda essa mensagem, que a gente entrando em janeiro de 2021, iremos desapropriar a Casa do Barão, a Casa da Cobra, e aquela outra casa que fica lá no Chupeta, que é a nossa memória viva que está aqui. Casa do Barão, primeiro assalto de Lampião. Casa da Cobra, primeira casa de Delmiro Gouveia, quando chegou o corrido de Pernambuco. A casa lá do Chupeta tem interligação também com essa Casa da Cobra. Então, são memórias vivas que estão se perdendo, tão certo. Quem não está com a cerca de Odécio de Arames, essas outras duas que eu falei por último, está fechada na chave e está toda deteriorada, porque a família não consegue manter a casa, que é a Casa do Barão. Eu entrei lá, eu acho que foi em 2014, foi 2015 a última vez que eu entrei lá. Estava toda deteriorada, o teto caindo, tinham tirado o teto de madeira, tinha dado cupim, tinha botado o teto de PVC, perdendo toda a sua essência. Então, isso está no projeto da gente. Iremos desapropriar. Mas, Paulo, você consegue? Como é que faz isso? Desapropria e depois discute, vê um valor mínimo, o valor que a lei determine pelo Código Tributário Municipal, faz o depósito via judicial, pede de forma liminar ao judiciário que dê a posse ao município, o município entrar, e mais na frente discuta o valor, com quem é de direito. E o município tome de conta, porque, Michel, o homem sem história não é um homem. A gente não sabe para onde vai. Se a gente não lembrar da nossa história, como a gente lá no início lembrou, a gente estou junto lá nos anos 90, de 96 a 99, a gente não era quem era hoje. Se eu não tivesse minha história, o meu passado, eu não sei quem eu era. Então, se a gente perder nossa identidade, Michel, a gente está perdido em nossa Água Branca. E se não tomar rédeo disso, a gente vai perder nossa identidade, como já vem perdendo no decorrer dos anos. E entregar o nosso povo, ao nosso artesão, à nossa Secretaria de Cultura, para produzir o povo lá frequentar. E, Michel, que diga de passagem, conta-se quem foi o cidadão de Água Branca que entrou naquela Casa do Barão. Inclusive, a única vez que eu entrei foi nesse período, em 2014, a única vez que eu entrei. E eu entrei porque eu era um agente público, eu era uma autoridade, eu era chefe de gabinete e estava acompanhando a prefeita. Para você ver como eram as coisas. Um cidadão comum lá não entra assim, não. Sim. Então, Paulo, só para deixar claro para a população, para não ficar pensando que é uma coisa do outro mundo e tal, e mostrar como é simples. O que é que precisa? Nem você falou, o interesse coletivo está acima do interesse privado, que é o princípio da supremacia do interesse público, direito administrativo, que diz o quê? O prefeito chega para trabalhar de manhã, manda sua assessoria jurídica fazer um decreto de desapropriação, não precisa mandar lei para a Câmara, nada, só isso aqui. Vai fazer uma avaliação prévia do valor de mercado do imóvel, então digamos, o imóvel vale 150 mil, vale 200 mil, 300 e tal. Vai avaliar, tem um corretor, pode fazer 3 avaliações, vai dizer, a casa vale 200 mil, o que é que o prefeito vai fazer? Chegar de manhã, pegar o decreto, assinar o decreto, mandar publicar no Diário Oficial e depositar o dinheiro em juízo. A casa já é da prefeitura, já é do povo de Água Branca, não precisa mais nada. Se a família discordar, a única coisa que ela pode discutir na justiça é o valor da indenização, mas jamais pedir a casa de volta. A casa do município, e assim será, para sempre. Correto. Procedimento básico. Sim.
Paulo, na questão da geração de emprego, que tudo isso aí é geração de emprego, turismo e tal, Sim. né, a questão da infraestrutura, na questão da geração de emprego, o que é que você acha que é aquele plano fatal para gerar emprego para o povo de Água Branca? Primeiro, Michel, de tudo, a economia Água Branca pós-pandemia tem que se pensar como é que vai fazer para a gente deixar nosso dinheiro aqui. Eu, salvo engano, eu tive uma conversa com você, Água Branca parece que tem injetado dentro da cidade 256 milhões Por aí. mês, né? Não, ano. Ano. 256 milhões anos, divide aí por 12. Vai dar o quê? 20 e poucos milhões mês, não é assim? Uhum. Mais de 20 milhões mês. Entre pensionistas, entre servidores públicos, entre Bolsa Família. Eu acho que agora até aumentou com o auxílio emergencial. Isso. Tive conversando com os colegas comerciantes, que inclusive eu compro aqui no comércio de Água Branca, fui um dia no mercado aqui, e conversava com ele como é que estava a questão da crise, que o povo fala muito do desemprego, da crise econômica. Ele disse, Paulo, eu não sei o que é crise, não. Nunca vi um período tão bom de vender quanto agora. Aí eu disse, aí deixei ele dizer, né? Ele disse, olha, eu tinha 5 servidores, eu tenho 11 hoje. Tenho 11 empregados aqui. E se continuar, eu vou ter que aumentar o número de servidores aqui, que não estou dando conta. Meu mercado está cheio de dia à noite, vendendo aqui. Eu disse, você sabe qual é esse fenômeno? O fenômeno do dinheiro que entra em Água Branca ficar aqui. Porque o aposentado, o pensionista, o Bolsa Família, o servidor, não está podendo ir de tirar o dinheiro e está ficando aqui. Aí ele disse, realmente, o fenômeno é esse. Então, comerciante, o gestor tem que pensar, pós-pandemia, como é que vai manter isso? Porque a barreira vai estar liberada, como já está acontecendo. O cara vai poder descer de Almirapache e comprar lá, ir para o Afonso. Qual é o projeto pós-pandemia do governante para deixar esse dinheiro aqui no município? Porque você deixando esse dinheiro, você já consegue dar um passo, e grande. Aí a gente falou do turismo, geração de emprego e renda, falamos do açougue, geração de emprego e renda, falamos do canal, geração de emprego e renda, falamos da Casa do Barão, que é um produto para ser vendido dentro do turismo, geração de emprego e renda, falamos dos nossos artesãos, tudo isso, Michel. Se você conseguir ter metas, agora sim, Paulo, você está falando aí que você vai resolver da noite para o dia, então você vai ser um mágico, vai ser um Aladim, botar a mão dentro da lâmpada e tirar, vai resolver tudo. Não. Você tem que pegar, fazer um planejamento estratégico, com uma equipe boa, profissional, e montar de forma pormenorizada as metas a serem cumpridas. Ó, secretário, você tem até X 90 dias para cumprir essa meta aqui. Pronto. Eu dei aqui um prazo para mim mesmo, em janeiro é 31, né? Então, eu tenho até 31 de janeiro, eu sendo eleito, se for lá candidato, a gente sabe que ainda não tem candidato, são todos presos, mas tem até 31 de janeiro de 2021 para desapropriar a Casa do Barão, a Casa da Cobra e a Casa lá do Chupeta. Então, é uma meta que eu me dei. Então, tem que ter meta na gestão. Então, claro. Uma coisa, Paulo, uma coisa importante que não pode deixar passar, que é a questão que você falou o seguinte, se o povo fica aqui, o dinheiro está represado aqui, esse dinheiro vai gerar na nossa economia, vai gerar mais emprego, mais renda e a vida da população vai melhorar, certo? Agora, para isso, nesse momento, foi uma forma forçada, mas que você percebeu, e o próprio comerciante percebeu que rapidamente, em menos de 2, 3 meses, ele teve mais lucro, teve que contratar mais gente. Para isso, é preciso que o povo fique em Água Branca, certo? Porque o que é que acontece? Tem que trazer as instituições para dentro de Água Branca. Então, um postinho do INSS, um postinho da Caixa Econômica, um postinho do Banco do Nordeste, certo? Porque é o que acontece? O cara não precisa ir para Delmiro. Se ele vai para Delmiro, ele vai passar no comércio, ele vai comprar. Quando ele estiver esperando o transporte, ele vai comprar um pastel, tomar um refrigerante. Está deixando dinheiro ali. Se ele fica aqui, o dinheiro vai ficar represado em Água Branca. E tudo isso são medidas simples, rápidas. Não precisa de mais. Não é uma agência do INSS. Não. É só um balcãozinho que nem uma casa lotérica. Balcãozinho, 1, 2 servidores, e o povo vai resolver o seu problema aqui. Sem contar que é qualidade de vida para o povo. Né? O cara tem um negócio para resolver no INSS. Em vez do cara ir para Delmiro, pegar carro, né, sol quente, perder um meio dia de trabalho, se ele pode subir ali, do lado do pé de pau, e resolve o problema dele, é qualidade de vida para ele. Verdade, concordo. E aí,
O município tem que trazer essas instituições para dentro do município, para dentro da sede, para daí a gente conseguir amarrar essa circulação do financeiro dentro da cidade. Veja, se a gente tem 20 milhões circulando no município, vai dar quase 1 milhão por pessoa, entre tudo. Que a gente tem 20 mil habitantes, é muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro circulando, mas a gente não sabe, a gente não conhece, o município não faz um estudo específico em cima disso. Aí fica lá na frente, oferecendo migalhas, quando chega a próxima eleição, para resolver, vai lá, tenta cumprir as promessas e de emprego e não resolve. Se você não fazer um projeto de 4 anos, com metas, você mais na frente, faltando 4 meses para a gestão, não resolve, não. Eu não vou resolver a eleição prometendo fazer um calçamento na Rua X, que ele prometeu lá na campanha dele. Prometeu que vai começar esses dias. Não existe isso. Inclusive, quando ele ganhou, ele deu uma entrevista dizendo que ia resolver o problema do açougue. Até hoje não resolveu. Paulo, a questão do turismo. Se nós pegássemos desses 200 mil, já é mais, porque teve novela, teve série, teve Globo Repórter, teve tudo divulgando ali os quentes. Tem mais do que 200 mil turistas. Se nós pegássemos 10% desses turistas, uma média de R$350 que um turista gasta por dia, que ele pode gastar mais, ele pode chegar em Água Branca, se hospedar, ir num hotel, num restaurante, tomar uma cerveja e tal, mas ele pode, por exemplo, comprar uma peça de arte aí. Por exemplo, de Cristo, nozinho. Olha, Cristo, quanto é que essa peça? É 300, é 400, então um turista já gastou 1.000. Certo? Então, se nós pegássemos 10% disso aí, seria R$7 milhões a mais na economia de Água Branca por ano. E 10% é praticamente nada. Verdade. Se a gente consegue trazer o turista para cá, o turista não compra fiado, né? É à vista. É à vista. Já dizia meu velho pai, que Deus o levou. Você quer beber ou quer farrear, bebe e farreia quem pode. Se a gente vai fazer turismo, está farreando, porque a gente está com um dinheirinho separado para fazer o turismo. A gente não vai comprar fiado. Claro. Então é dinheiro vivo. A gente conhece a cidade de Ipirense quando é final de semana, agora não, que está prejudicado por a questão da pandemia, mas quando era final de semana, as cachaçarias que ficavam no centro fechavam o centro todinho, nem carro entrava. Água Branca aqui, é aquela bagaceira de carro dentro do centro, não tem nada. Enfim, rapaz, olha, tá um Deus nos acuda. Paulo, já vamos aqui nos dirigindo para o final. Tinha muita coisa para a gente discutir, né? Mas tem que também respeitar aí o tempo da rapaziada que está assistindo. Eu queria que você me dissesse qual foi, nessa tua trajetória política, o teu maior erro e o teu maior acerto. Ô, Michel, assim, eu acho que eu às vezes me pergunto por que eu tenho entrado na política, ter sido candidato por não ter histórico na família. A gente sempre teve ao meio envolvido. Mas eu acredito que não seja um erro. E eu acho que o acerto é a gente estar tentando acertar. O acerto é a gente estar, o povo que nos acompanha, que hoje nas pesquisas de consumo interno dizem que estão com o Paulo, acreditando no acerto. Então, acho que o acerto maior está por vir. O acerto maior está por vir, a gente chegando mais à frente lá. Então, eu acho que seria isso, sem mais delongas. Maravilha. Paulo, deixa um espaço aí para você fazer as suas considerações finais. Michel, quero primeiramente agradecer os internautas que estão nos acompanhando aqui na plataforma aqui do Facebook. A gente atingiu um número bem grande, expressivo aqui de pessoas acompanhando de forma simultânea. Outras que mandaram mensagem de carinho aqui, a gente não pôde responder. Você estava seguindo o roteiro aqui, mas um abraço a todos aí que mandaram, o pessoal da coordenação, que nos ajudam nessa confecção aqui, os pré-candidatos do PSD, que nos acompanham também, deixando que sábado, às 18 horas, a gente tem uma live novamente, vamos confirmar quem vai estar lá com a gente, falar da atenção básica da saúde de Água Branca, tema específico, e por enquanto a gente vai se encontrando por aqui. Enquanto a gente não puder estar indo visitar, porque a nossa política aqui é de visita casa a casa, de abraçar nosso povo, de conversar olho no olho,
de comer uma galinha, de tomar uma pinga, de tomar um café, de comer um bolo, e a gente sempre foi bem recebido. A gente agradece ao povo de Água Branca, que sempre nos receberam bem, sempre abriram suas portas. Mas enquanto a gente não puder estar visitando de forma presencial, a gente vai estar aqui discutindo Água Branca de forma simultânea, de forma remota, pelas plataformas digitais. Então, pessoal, venham e nos ajude a discutir Água Branca. A gente tem que montar um projeto revolucionário para a gente conseguir resolver os problemas estruturantes de Água Branca, para a gente conseguir resolver e dar uma maior dinamicidade ao nosso povo e uma política de qualidade ao nosso povo de Água Branca. Então, pessoal, obrigado mesmo, de coração, a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos. Obrigado, Michel, por ter nos convidado aqui, pai, e ter nos ajudado aí. Já estamos aqui 1h25 discutindo Água Branca com o povo aqui nos acompanhando. Vai estar disponível lá na plataforma depois do vídeo da live. Obrigado mesmo, um abraço. Deus te cuide aí e um cheiro no coração do povo de Água Branca. Certo, Paulo. Quero aqui agradecer a tua disponibilidade, né? Quero registrar mais uma vez que você não fez objeção a nenhuma questão, nenhuma pergunta. Só, Michel, pergunta o que tu quiser que eu estou pronto para responder. Então, isso aí eu acho que é muito positivo. Eu acho que quem se propõe a dirigir os destinos do povo de Água Branca tem que se submeter à sabatina, tem que dizer por que quer ser prefeito, quais são os motivos e o que vai fazer. E aí você cumpriu essa missão agora. Quero lhe parabenizar, quero agradecer a todo mundo que acompanhou e dizer que o nosso bate-papo foi muito produtivo. Acho que é isso. O município só cresce se discutir os problemas, se debater esses problemas, o povo identificando, e assim como você falou, assim, né, se Deus me permitir e caso eu chegue lá, então eu já sei o que eu vou fazer no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Agora tem que chegar lá sabendo o que vai fazer e fazer. Valeu, Paulo. Um abraço, Michel. Deus abençoe. Show de bola, maravilha.